Bora lá, queridos e queridas. Então, no vídeo anterior, nós fizemos a regra da soma, né? Simplesmente terminamos de fazer a operação ao máximo que dava, né? Entre aspas, dava até para fazer alguma coisinha, mas ao máximo que dava, terminamos e logo depois disso derivamos, porque afinal de contas sobrou somente somas de funções. E nessa daqui nós estamos usando a regra do quociente, né? Então, nada mais é do que a denominador vezes a derivada do numerador, menos o numerador vezes a derivada do denominador, sobre o denominador elevado ao quadrado. Tá? É essa que é a regra. Partindo disso, chegamos até aqui. Nós temos aqui menos 3 sobre 2, x3 elevado a 3 sobre 2, menos x ao quadrado sobre x a quarta. Eu falei que a gente pode fazer aqui de duas formas. Podemos transformar isso em uma multiplicação, né? E podemos transformar isso simplesmente isolando um x, e depois, de qualquer jeito, a gente vai ter que transformar isso numa multiplicação. Mas, enfim, vamos fazer das duas formas. Tá? Como aqui é para a gente treinar mesmo, então não tem tanto problema. Então é o seguinte, eu vou fazer o quê? Eu vou isolar um x, tanto no denominador quanto no numerador. Então eu tenho aqui um x, beleza. Para poder isolar, eu tenho que tirar um x de cada um deles. Então vai ficar menos 3 meios, beleza? X elevado ao quê? Se eu estou tirando um x, sobra o quê? Sobra 1 meio. Beleza? Se eu tenho 1,5 menos 1 é igual a 0,5. Então sobra meio aqui em cima. Beleza, eu tenho isso daqui. Aí eu tenho um segundo, que é o menos. Menos x, porque eu tiro um dos x daqui. Não dá para tirar 2x, né? Até que dá, né? Aí ficaria menos meio, mas vamos tirar um x só, tá? Aí eu vou ter aqui sobre x, beleza? E aqui eu vou ter x multiplicando x ao cubo, ok? Partindo disso, e eu tenho que vir para cá, né? Porque afinal de contas não dá para continuar. Aí eu tenho o quê? Aí eu matei esse x com este, me sobra menos 3 meios sobre x elevado a 1 sobre 2, beleza? Menos x sobre x ao cubo. Como eu disse, eu poderia fazer x ao quadrado, né? Matar um x ao quadrado, só que aqui ficaria x elevado a menos meio, né? Aí já inverte, não quero isso, tá bom? Se eu quiser continuar o meu cálculo daqui, eu vou ter que transformar ele numa multiplicação. Mas veja que aqui nós estamos tratando de uma multiplicação comum, vamos dizer assim. O que nós estamos fazendo a partir do momento que nós estamos utilizando da regra do quociente ou da regra do produto, a regra do produto a gente vai entrar daqui a pouco, né? Mas veja que nós daqui para frente nós já estamos derivando. Então o resultado dessa função aqui já é a derivação da nossa função. Então a gente só está melhorando um pouco mais a fórmula. Tá? Mas se você quisesse só fazer aquilo ali, deixasse a grosso modo só aquela fórmula gigantesca, não teria problema nenhum. Só estamos melhorando a medida da fórmula aqui. Tá bom? E aí vai ficar como? No fim das contas, vai ficar menos 3 sobre 2, x elevado a 1 sobre 2, beleza? Menos x multiplicado por x elevado a menos 3. Porque aí eu transformei ele para poder transformar ele em uma multiplicação comum, tá bom? Partindo disso, aí eu tenho que fazer a distributiva da multiplicação. Vai ficar menos 3 meios, pois afinal de contas eu só estou multiplicando, vezes x, aí eu tenho o quê? Eu tenho 6 meios menos 6 meios mais 1. Então fica menos 5 meios menos x elevado a menos 3 vezes menos x, ignora o sinal do x em si. Vai ficar meio de qualquer jeito, menos de qualquer jeito, menos x elevado a menos 2. Se transformarmos isso daqui na operação final, vamos dizer assim, né, vai ficar 3 sobre menos 3, para ser mais exato, 2 sobre 2 vezes x elevado a menos 5 meios, menos 1 sobre x elevado ao quadrado. Exatamente como ficou aqui em cima. Menos 3 sobre 2x 5 meios menos 1x ao quadrado. Menos 3x elevado a menos 5 meios menos x ao quadrado.
Eu poderia fazer a multiplicação daqui direto, eu simplesmente pegaria o x elevado à quarta e eu transformaria aqui para cima, transformaria e daria certo do mesmo jeito. Tá? A única coisa que nós só fizemos aqui anteriormente, simplesmente isolamos um x, que ao contrário de eu ter uma multiplicação de um x à quarta, de menos 4, eu tive um x a menos 3. Tá bom? É um passo a mais, eu poderia pular esse passo que não daria problema nenhum. Agora, voltando aqui para a nossa fórmula original, eu vou deixar essa partezinha aqui em cima, que pelo menos aqui nós vamos ter a fórmula, já a derivação, etc. Eu poderia usar a regra do produto aqui sobre x elevado ao quadrado. Eu posso usar a regra do produto aqui exatamente nessa fórmula. Aqui nós queremos derivar essa fórmula, o resultado dessa fórmula, tá bom? Dá para usar a regra do produto aí? Aqui está com uma espinhazinha bem no cotovelo. Não dá. Por que que não dá? Pelo menos não nessa fórmula ao qual está. Porque nós não temos um produto. Nós temos uma divisão. Aí se eu fosse para conseguir fazer, se fosse para fazer aí, seria a regra do quociente. A regra do quociente dá certo. Para fazer a regra do produto, eu tenho que ter uma multiplicação entre duas funções. Duas ou mais funções, aqui a gente está tratando simplesmente de duas funções. Então, para isso, eu tenho que fazer a conversão dessa função. Então, para mim a regra do produto é muito mais fácil que a regra do quociente. Porque a regra do quociente eu tenho que ficar, a derivada do seu Q e denominador, blá blá blá, e etc. Eu não quero, eu só quero fazer uma coisa simples. Transformar numa multiplicação. Tem que ser uma multiplicação por inteiro, não pode ter uma fração ali no meio, senão, obrigatoriamente, se você não converter para uma multiplicação, vai se transformar em uma só para a regra do quociente, né? Aí, ou a regra da soma, se você simplesmente só tiver um monte de somas e subtrações, né? Mas nesse caso vai ficar desse jeito. Então, como que nós fazemos? Temos aqui, não se esqueça de colocar entre parênteses, tá bom? Porque senão eu simplesmente só vou multiplicar x por x a menos 2. Tá? Então, é x 1 sobre 2 mais x multiplicado por x ao quadrado. A partir desta função aqui, dessa segunda função que nós fizemos, que nós podemos utilizar a regra do quociente, a regra do produto, perdão. Por quê? Porque eu tenho uma multiplicação, eu tenho uma função aqui, eu tenho uma outra função aqui e ambas estão se multiplicando. Então, eu posso fazer a regra da multiplicação, da regra do produto aqui, tá bom? Então, vamos lá. E por que deu certo quando eu fiz a regra da soma? Porque no fim das contas, quando eu faço a distributiva aqui dessa multiplicação, eu vou ter duas somas de funções. Então, dá para usar a regra da soma. Só que aqui eu tenho uma multiplicação. Eu tenho uma multiplicação aqui no meio. Então, eu tenho que obrigatoriamente usar a regra do produto, ou eu transformo numa divisão e eu faço a regra do quociente, tá bom? Depende de como que você queira fazer. Então, vamos lá, sem mais delongas. Partindo disso daqui, lembrando como que é a regra do produto, né? A regra do produto eu posso inverter a ordem, porque não tem problema, porque afinal de contas nós temos uma soma. Nada mais é do que a função f multiplicando a derivada, tem um d também, perdão, a derivada de g mais a função g multiplicando a derivada de f. Mas da outra vez colocou g à direita, g à esquerda. Não tem problema. Neste caso, como nós temos duas multiplicações e elas estão se somando, tanto faz. Eu posso fazer essa daqui primeiro e essa, ou a da direita primeiro, depois da esquerda primeiro, depois da direita. Né? A única coisa que a gente só não pode fazer é multiplicar a função f pela derivada da f. Não é desse jeito. É a multiplicação de uma pela derivada da outra, da a pela derivada da b, mais a b vezes a derivada da a, tá bom? Tomara que eu tenha falado certo. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, eu tenho aqui, qual que é a minha função f? É a mesma coisa que eu coloquei. Então, eu tenho aqui raiz quadrada de x mais x, eu já vou deixar a raiz quadrada como x elevado a 1 sobre 2, beleza? Mais x. Ok, vai estar multiplicando a derivada de x, que neste caso é 2x, mais a derivada, a g, né, a segunda função, neste caso é x ao quadrado, beleza? Que vai estar multiplicando a derivada de f, que é 1 sobre 2, x elevado a menos 1 sobre 2, mais 1. Mais 1, essa é a derivada dela, está aqui que a gente até já
feliz, tá bom? E é bom, eu aconselho vocês a realmente fazerem essas operações, tá? Antes de eu terminar de fazer todas as explicações, pega no caderno, explica. Tenta no caderno, escreve. Tenta. É mais importante do que você simplesmente só me escutar, tá bom? Depois disso, partindo disso, eu vou ter as multiplicações. Então eu vou ter 2x sobre meio elevado a meio mais 2x ao quadrado, perdão, ia falar 3x, 2x ao quadrado, mais, aí eu tenho o quê? Eu tenho meio, multiplicando x a menos 2, então eu vou ter x a 3 meios, pois afinal de contas é 4 meios menos meio é igual a 3 meios, mais x ao quadrado. Beleza, veja que aqui eu tenho x e x, né? Então eu já tenho aqui os valores que eu quero, né? Eu já terminei de fazer aqui os benditos dos meus valores, tá bom? Só para ver só se eu não errei em algum canto, né? Não errei, né? Eu não errei mesmo? Eu acho que eu errei sim, porque eu estou multiplicando com o... Ah, eu sei onde eu errei. Eu vi que a cálculo está meio errado. O ponto entenderam aonde eu errei aqui? Eu não errei de propósito não, tá? Eu errei de verdade. Vocês entenderam aonde que eu errei? Por que o cálculo está dando meio errado? Por que o raciocínio está dando meio errado? Fizemos no vídeo anterior falando assim, tipo, o expoente estava dando negativo, por que aqui está dando positivo? Porque é o seguinte, que inclusive era até uma outra das coisas que eu estava querendo fazer. Quando chegamos na regra do quociente, né, existe a diferença entre a regra do quociente e a regra do produto, porque o denominador, quando nós estamos usando a regra do quociente, ele mantém com o mesmo valor. Então, por exemplo, nós tínhamos um x ao quadrado, multiplicamos esse x ao quadrado, nós tivemos o x à quarta potência, né, que no fim das contas acabou ficando x à quarta. Só que aqui, como nós transformamos em uma multiplicação, eu fiz uma pequena burradinha aqui. Eu esqueci de transformar isso daqui em menos 2. Então, esse é um gatilho, não, esse é uma partezinha bem interessante que você tem que tomar muito cuidado, porque senão você pode acabar cagando e errando que nem eu. Né? Porque aqui, se a fórmula for desse jeito, a derivação dela é diferente. A derivação dela é menos 2 elevado à terceira. E não simplesmente 2 vezes x. Tá? Então, a derivação é um pouco diferente. A fórmula em si é essa mesmo. Tá bom? Então, aqui vai ficar raiz de x mais x. Beleza? Só que a derivada dela é menos 2x elevado a menos 3. A derivada de x a menos 2 é menos 2x elevado a menos 3. Foi aqui que eu errei. Aí aqui, beleza. Partindo disso que eu já tinha errado num pedaço, o outro vai ficar errado também. Porque aqui, na verdade, eu tenho que fazer com x elevado a menos 2, que vai estar multiplicando a derivada disso daqui. Que aí sim a derivada não tem tanto problema, porque a derivada continua igual, porque isso daqui era o numerador e o numerador não muda. Tá? Então vai ser meio, x elevado a menos meio mais 1. Veja que o cálculo mudou totalmente. Né? Eu só não mudei, tá? Aqui é x elevado a 1 sobre 2, tá? Aí vou fazer a distributiva. X elevado a 1 sobre 2. Beleza. Aí eu vou multiplicar aqui. Vai ficar menos 2x. Toma cuidado. Uma outra vez que eu estava fazendo exercício aqui, eu errei também nessa parte. Aqui nós temos 2 vezes 3, que são 6. Vai ser, neste caso, vai ser menos 6 meios. Mais meio. Então fica menos 5 meios. Mais, neste caso vai ser menos, porque o numerador está negativo. Vai ser menos x, menos 2x, perdão, menos 2x a menos 2, porque aqui eu tenho 1, menos 3, 2, mais x elevado a menos 2 vezes meio x elevado a menos meio, então eu vou ter meio, porque ainda é positivo, né, não tem problema, meio x elevado ao quê? Eu tenho menos 4 meios menos meio, então eu tenho menos 5
meios, eu não sei porque que eu coloquei 5 terços aqui, é 5 meios. Tá bom? 5 meio mais x elevado a menos 2. Vejam que quando a gente termina de fazer, pelo menos nesses casos que a gente está trabalhando, e eu estou sendo lento porque eu quero que vocês também compreendam, assim como eu também estou compreendendo, que quando termina essa parte, os expoentes eles são iguais, porque afinal de contas você está multiplicando pelo... Você está transformando em múltiplos. Né? Você tem a função, ela se transforma no múltiplo da derivada da outra, e você tem a outra e se transforma no múltiplo da derivada dessa. Né? O que eu quero dizer com isso, só para a gente poder fazer o raciocínio? Por exemplo, 5 e 3 não são divisíveis entre si. Eles não têm um denominador comum tirando 1. Beleza? Só que se eu fizer isso, 5 vezes 3 e 3 vezes 5, o resultado de ambos esses valores vai ser divisível por 5 e vai ser divisível por 3. Vão ser múltiplos desses dois valores que a gente está trabalhando. Então, aqui, siga o raciocínio. Eu tenho uma função que ela está sendo multiplicada pela derivada da segunda, neste caso a função g, e eu tenho essa função aqui, que é a segunda, que neste caso é a g, que ela vai ser multiplicada pela derivada da outra. Então, uma se transforma o múltiplo da derivada da outra. Então, fazendo isso, eu tenho fatores em comum entre essas duas funções. Né? Então, por isso que eu tenho os expoentes, no fim das contas, os expoentes eles acabam se tornando iguais. Aí eu consigo continuar fazendo as contas dessa forma. Tá? Então, eu quero que vocês também tenham esses raciocínios matemáticos, porque ajuda a vocês a compreenderem a matéria, além de simplesmente vocês utilizarem ela para passar na faculdade, na escola, seja lá o que for. Tá? Quero que vocês tenham um conhecimento matemático, não só o conhecimento para poder passar de prova. Partindo disso, como eu tenho fatores em comum, então eu tenho aqui menos 2 mais meio x elevado a menos 5 meios, como são valores em comum, eu vou ter o quê? Eu vou ter menos 4 sobre 2 mais 1 sobre 2, então eu vou ter menos 3 sobre 2 vezes x elevado a menos 5 sobre 2. Beleza? Matei esse, e eu tenho menos 2x elevado ao quadrado, mais x elevado a menos 2, desculpa, não é ao quadrado, é menos 2, então eu vou ter menos x elevado a menos 2. Partindo disso, como é que fica o meu final? Fica menos 3 sobre 2 vezes x elevado a menos 5 meios, menos 1 sobre x ao quadrado. Exatamente como nós terminamos a fórmula aqui e exatamente como terminamos a fórmula aqui. Beleza? Desculpa pela demora, mas eu espero que tenha ficado bem compreensível tanto o raciocínio de como é que chegamos à fórmula, né, e o raciocínio em si das multiplicações entre você pegar uma função, multiplicar pelo derivado da outra, mais a outra multiplicado pelo derivado da primeira. Né? Que aí você tem múltiplos em comum, elas se transformam, elas vão ser múltiplos em comum, e graças a isso você consegue realizar somas e subtrações e etc. Beleza, meus queridos e minhas queridas? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. É isso aí, beijos na bunda e até mais.